mas a Bíblia diz que o nosso socorro bem presente não é o prefeito, não é o vereador, não é o presidente. O nosso socorro bem presente é o Senhor. Aleluia! Meu Deus, meu Senhor. Entendam que só quem está no terceiro nível de fé é que é capaz de viver o sobrenatural de Deus. E lendo a carta aos Hebreus, os irmãos que conhecem de Bíblia, os irmãos que estudam um pouquinho, que lêem um pouquinho, sabem que a carta aos Hebreus, o seu escritor é anônimo. Por mais que muitos teólogos, estudiosos, queiram colocar a carta aos Hebreus na coleção de cartas escritas pelo apóstolo Paulo, muito pouco é aceito no mundo acadêmico. Todavia, quando eu estudo um pouco mais profundo a carta aos Hebreus, eu entendo que muito mais do que uma carta, ela é um sermão. E muito mais do que um sermão, ela é um sermão exortativo. Por quê? Porque a carta aos Hebreus foi escrita exatamente em um momento de dificuldade, em um momento de tribulação, em um momento de perseguição do povo. Por quê? Nós sabemos que no livro, ou melhor dizendo, no Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 1, no verso 10, 11, 12, Jesus disse: eu vim para os meus, eu vim para os judeus, mas eles não me receberam. Mas a todos que me receberam, eu dei o direito de serem filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Então, depois da conversão do povo, em Atos capítulo 2, quando no capítulo 1 Jesus promete ficar em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, e no capítulo 2 eles são revestidos de poder quando se cumpre o dia de Pentecostes, e todos são cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que algumas pessoas que estavam ali começam a zombar, a dizer que aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo estavam embriagadas, estavam loucas, estavam possuídas. Mas Pedro agora, vivendo o terceiro nível de fé, vivendo a fé que ele cresce em duvidar, ele vai levantar a voz e vai dizer: não estamos embriagados, não estamos loucos. O que está acontecendo aqui é exatamente aquilo que Joel profetizou no capítulo 2, versículo número 20. Joel disse que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. O que está acontecendo aqui, Pedro dizendo, é exatamente o cumprimento da promessa que Deus entregou para o profeta Joel. E Pedro começa a pregar. Pregando Pedro, a sua primeira pregação, vai se converter aproximadamente 3.000 pessoas. Na sua segunda pregação, vai se converter aproximadamente 5.000 pessoas. Então, Pedro prega, João prega, Tiago prega, os demais discípulos pregam. E agora a igreja de Cristo está crescendo. A igreja de Cristo cresce tanto que agora os romanos, agora os samaritanos, agora os inimigos dos judeus começam agora a perseguir. Por quê? Porque os judeus tinham se convertido, não estavam mais praticando a prática do judaísmo. Agora eles eram cristãos, e como cristãos não iam mais depender de sacerdotes, não ia mais depender de culturas, não ia mais depender de sistema religioso, porque agora a única obediência a eles seria apenas na pessoa de Jesus Cristo. Mas começa a perseguição, e esse povo agora começa a morrer por causa do Evangelho. Esse povo agora começa a sofrer por causa do Evangelho. E esse povo sofrendo, esse povo sendo perseguido, esse povo apanhando, esse povo passando por luta,
a Bíblia diz que eles começam a desistir, eles começam a voltar, eles começam a apostatar daquilo que outrora eles acreditavam. Ou seja, outrora eu sou crente, eu acredito, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel ao pastor, eu sou fiel à liderança, eu venho nos cultos de sexta, eu venho nos cultos de domingo, eu venho nos trabalhos da igreja, eu estou junto, mas eu começo a passar perseguição, eu começo a sofrer uma luta, eu começo a ser perseguido, eu começo a ser caluniado, e pra cá eu abro o parênteses e já fecho, irmão. Se a gente que trabalha com comunicação, com divulgação, com imagem, se eu postei um vídeo no meu Instagram, eu estou sujeito a qualquer tipo de comentário. A pessoa pode me elogiar, pode, mas a pessoa também pode me criticar. Quando eu posto algo, primeiro, eu quero que alguém veja. E se essa pessoa ver, ela vai ter pelo menos 3 tipos de reação. Primeiro, achar bom. Segundo, achar engraçado. Terceiro, achar ruim. Então eu não posso me limitar àquilo que as pessoas vão pensar. Era exatamente aquilo que eles estavam vivendo. Eles estavam se importando com aquilo que as pessoas estavam falando. Olha aí, vocês estão servindo aí de Jesus, que falou que ia voltar, mas até agora não voltou. Vocês estão passando perseguição, vocês estão sofrendo. O Império Romano já falou que vai matar vocês tudo. Abre mão da fé, abre mão da igreja, abre mão de Cristo. E a carta aos Hebreus diz que o povo começa a voltar, o povo começa a desviar, o povo começa a voltar para as antigas práticas. E Deus levando o nome de Deus. E é tão forte que Deus levanta esse homem de Deus neste momento tão difícil para o povo, e Deus é tão lindo que ele fez questão de dizer que o escritor, que o pregador da carta aos Hebreus é anônimo. É anônimo, mas é usado. É anônimo, mas não se corrompeu. É anônimo, mas está servindo a palavra de Deus. É anônimo, mas não fica inventando revelação. É anônimo, mas não fica inventando palhaçada em cima do púlpito. É anônimo, mas não se corrompeu ao sistema mudando. É Deus dizendo: vem aqui. Talvez você é anônimo, talvez ninguém te conhece, talvez ninguém está falando para você, talvez alguém até diz: eu sou um presbítero, eu sou um diácono, eu sou um auxiliar. Mas Deus está dizendo: é anônimo, mas eu uso. É anônimo, mas eu uso. Ninguém conhece, mas eu uso. Ninguém dá valor, mas eu levanto. É Deus dizendo para alguém aqui. Alguém até falou: 2024 você dizia, 2024 alguém te para, 2024 alguém te... Mas Deus está dizendo: eu sou contigo, e eu que comecei a boa obra, eu sou fiel para terminar. Você pode até ser anônimo, mas nunca se permita ser mundano. Seja fiel. Aleluia. Que Deus te fará conhecer. E o escritor, ele escreve para esse povo. Um povo que vocês já entraram na história e já sabem. Um povo judeu. Tinha se convertido para o cristianismo. E agora estava voltando às antigas práticas. Porque começaram a ser perseguidos. Começaram a ser caluniados. Começaram a sofrer perseguição. E não é sofrer. Sofrer. Eu estou sofrendo. Porque eu estou trabalhando no lugar e a pessoa está com inveja de mim. Não. O sofrimento do povo de Deus era exatamente porque eles estavam servindo a Cristo. Era exatamente porque eles eram crentes em Cristo Jesus. É igual você é crente. E talvez alguém passa por aqui e diz: vocês são um monte de otário, vocês são besta. Eu estou aqui, bebendo, domingão, hora dessa, vocês estão aí na igreja. Esse tipo de perseguição, mais ou menos, é ser caluniado por aquilo que nós acreditamos, é ser condenado por aquilo que nós cremos. Mas só quem tem o terceiro nível de fé que consegue viver esse tipo de perseguição. Porque o terceiro nível de fé é aqueles que creem sem duvidar. Tu não presta. É a tua palavra. Mas o Pai falou que eu presto. Tu não vale nada. Mas a Bíblia diz que eu
Falo sim. A Bíblia diz que a alma que se arrepende vale mais do que o mundo todo cheio de ouro. Mas não vai dar certo. Mas a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O próprio Jesus passou por isso. Essa é a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. Aleluia! A Bíblia diz, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que Jesus ele foi ser batizado com João, o Batista. E quando ele é batizado, pelo menos 3 coisas acontecem. Primeiro, o céu se abre. Segundo, o Espírito desce. E terceiro, Deus fala. Glória a Deus. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, com mais detalhe. A Bíblia diz que sendo Jesus batizado, saindo para orar, o texto diz, o céu se abriu, o Espírito desceu e Deus falou. Logo eu entendo que toda vez que eu e você oramos, toda vez que um homem e uma mulher de Deus ora, toda vez que um crente em Cristo Jesus ora, pelo menos 3 coisas acontecem. Primeiro, o céu abre. Segundo, o Espírito desce. E terceiro, Deus fala. E o que é que Deus fala, pregador? Tu és o meu filho. Tu és o meu filho amado. E em ti eu tenho prazer. E em ti eu tenho gozo. E em ti eu tenho alegria. Aleluia! É a palavra que eu e você recebemos todo culto. Glória a Todo culto a gente Deus! sai aqui pegando fogo. Vai dar certo. Mas lá fora, Satanás levanta um para fazer igual ele fez com Jesus no capítulo 4. Tu não és filho de Deus? Mas tu não é? Tu não é? Não faz isso. Não faz aquilo. O pastor não falou que vai chegar dinheiro, cadê o dinheiro? O pastor não falou que vai ter colheita, cadê a colheita? O pastor não falou que vai ter prosperidade, cadê a prosperidade? É o inimigo querendo te jogar lá para o primeiro nível de fé. Maria vai com as outras. Mas Deus vai dizendo que nesta noite, os crentes que vieram para dessemear em Cristo, Senador Candeiro, eles estão saindo aqui com o terceiro nível de fé. Que eu vou te fé é essa, aquela fé que eu creio. E eu creio sem duvidar. É a fé que pode levantar o demônio, pode levantar a capeta, pode levantar o inferno, pode levantar Sambalat, Tobias e Abiron, pode levantar qualquer tipo de zombador, caminhador, perseguidor. Mas quem me prometeu foi Deus. Quem me prometeu foi Deus. E Deus falou pelo meu pastor: vai ter dinheiro na conta, vai ter colheita, vai ter prosperidade. Vamos viver a melhor ano da nossa vida. 2025 está apenas começando, mas Deus fará grandes coisas na